Então, meus alunos, dando prosseguimento às nossas aulinhas, né? Hoje a gente vai trabalhar sobre as substâncias que compõem o ser vivo. Por exemplo, as substâncias orgânicas, tá? O ser vivo ele é composto de substância orgânica e inorgânica. Hoje nós vamos trabalhar com as substâncias orgânicas. Então, aqui diz assim que os seres vivos de qualquer nível de complexibilidade, eles são constituídos basicamente de 4 elementos. Ou seja, o que é esse nível de complexibilidade? Pode ser uma bactéria que ela é mais simples, até o nosso corpo, por exemplo, que é o mais complexo. Quais são os elementos que compõem o nosso corpo? O carbono, representado pela letra C, o hidrogênio, pela letra H, o oxigênio, pela letra O, e o nitrogênio, pela letra N, tá? Isso constitui, o carbono, o hidrogênio, o oxigênio e o nitrogênio, constituem mais de 96% de toda a matéria viva que existe no planeta. E quando a professora fala em matéria viva, deixa eu levantar um pouquinho mais a folha aqui para vocês verem, ó, de matéria viva, a professora está aí falando de animais, plantas, tudo que tem na natureza. Os carboidratos, que acredito que vocês já ouviram falar, os lipídios, as proteínas, os ácidos nucleicos, que talvez seja um pouquinho distante do conhecimento de vocês, e vitaminas são classificados como substâncias orgânicas, tá? Então, todas essas substâncias orgânicas, o que elas têm em comum? Na composição química delas, o que elas têm em comum? Elas têm o elemento carbono, o hidrogênio e o oxigênio, como a gente viu aqui em cima, ó. Carbono representado por C, o hidrogênio por H, o oxigênio por O e o nitrogênio por N, tá? Nas proteínas e nos ácidos nucleicos está presente também o nitrogênio, tá? Que nós vamos estudar adiante as proteínas, os ácidos nucleicos. O que a gente vai começar a estudar dessas substâncias orgânicas que compõem os seres vivos, né? Os carboidratos. Já ouviram falar em carboidrato? Principalmente em casa, não consuma muito carboidrato porque você vai engordar. Não deve comer muito alimento rico em carboidrato porque vai ficar gordo. Na verdade, gente, os carboidratos eles são importantes para o nosso corpo. Assim como todos os alimentos são importantes no nosso corpo, mas deve ser ingerido o quê? De forma moderada. Então, os carboidratos, eles também são conhecidos como açúcares, tá? Certo? São moléculas formadas principalmente pelo carbono, lembra que nós falamos sobre isso? O hidrogênio e o oxigênio, correto? Constitui a mais importante fonte de energia. E eles dão energia para o nosso corpo. Eles têm função importante de produzir energia, porque eles vão participar da função estrutural. Mas o que é isso, professora? Composição das nossas células. Fazem parte de compor as nossas células, tá? De fazer a composição do nosso organismo. E eles são fontes de energia. Os carboidratos, eles são divididos, tem os simples e tem os complexos. Os simples são produzidos pelos seres clorofilados. Lembra que a gente estudou a fotossíntese e que as plantas produzem glicose? Então, a glicose e a frutose que a gente encontra no açúcar das frutas, né? E claro que nós temos os carboidratos mais complexos. Eles são formados por várias moléculas aqui de carbono e hidrogênio associadas, que eles precisam passar por processo de digestão, ser quebradas essas moléculas para poder ser absorvida pelo corpo. Nós temos a celulose, tem a quitina, tem o glicogênio e o amido. Sendo que a celulose, o nosso corpo, ele não consegue fazer a quebra dessa molécula, tá? Então, a professora preparou aqui para vocês um pratinho aqui, ó, olha só, com alguns carboidratos. Estão vendo esses carboidratos aí? Olha só, nós temos fonte de carboidrato. Tem o pão, nós temos a farinha de aveia, pipoca, uma pipoquinha com melado aqui que a professora fez, viu? A batata, aqui nós temos um tubérculo, né? A batatinha inglesa, as massas, as frutas representadas aqui pela banana. Então, esses alimentos aqui, gente, eles são fonte de carboidrato.
Quer dizer, quando a gente ingere esse alimento, o que acontece com esse alimento? Esse alimento, ele dá para o nosso corpo energia. Então, quer dizer, se nós antes de irmos para o colégio de manhã, a gente consumir uma fruta, né? A gente comer um pedacinho de pão, né? O que for que a gente consuma, nós vamos ter energia para o nosso organismo. Então, assim, ó, carboidrato, esses alimentos são ricos em carboidratos. Eles são fonte o quê? De energia para o nosso organismo, tá? Eles dão energia e também eles compõem a parte estrutural do nosso corpo, certo? Ok? Então, aqui nós temos alimentos ricos em carboidratos. Não quer dizer que não tenha outros alimentos, tá? Porque quando a professora fala em pães, em farinhas, inclui outros tipos de farinha. A professora colocou aqui aveia. Nós temos a farinha de trigo, né? Nós temos a farinha de arroz, que também são fontes de carboidrato, certo? Outro alimento que a gente tem, que também é fonte de energia para o nosso corpo, são os lipídios. Então, vamos olhar aqui os lipídios, ó. Lipídios, nós temos os lipídios aqui, certo? Os lipídios. O que acontece? Os lipídios são moléculas orgânicas também, que nós estamos falando de substâncias orgânicas. Importante função energética também. Opa, hoje nós vamos trabalhar com a energia. Ele exerce função estrutural também. Olha o que ele vai constituir. A membrana plasmática. Membrana plasmática das nossas células, vai fazer parte da membrana plasmática. Lembra que nós estudamos as 3 partes básicas da célula? A membrana plasmática, o citoplasma e o núcleo? Então, os lipídios vão fazer parte da membrana plasmática, tá? Eles ajudam na regulação do nosso corpo também. Eles regulam a formação, por exemplo, de alguns hormônios. Ah, professora, o que são hormônios? Hormônios são substâncias que algumas glândulas nossas produzem, que vão para a corrente sanguínea e que auxiliam, tá, no desenvolvimento do nosso corpo. Por exemplo, o hormônio de crescimento, vocês que estão na fase de crescimento, produzido pela hipófise, né? Então, ele é lançado no sangue e que vai ajudar vocês a crescer. O que nós temos como exemplo de lipídios? Os óleos, que são reservas energéticas das plantas. As gorduras, reservas energéticas dos animais, tá? Certo? Então, aqui diz que os óleos, quando eles são submetidos a baixa temperatura, eles permanecem no estado líquido. As gorduras, nessa mesma condição, tá? Ela passa para o estado sólido. Vou mostrar aqui para vocês, então. A professora preparou aqui um pratinho, tá? Aonde nós temos aqui, olhem só que riqueza. Aqui nesse prato aqui, ó, aqui a gente tem azeite de oliva, óleo de soja. Eu coloquei amendoim aqui porque o amendoim também tem gordura, banha de porco e a manteiga. Ó, hoje tá frio, né? Em temperatura baixa, pode ver, o óleo de soja se mantém no estado líquido, o azeite de oliva se mantém no estado líquido, mas a gordura aqui, ó, animal, que é, no caso, a manteiga, está no estado sólido, a banha de porco também no estado sólido. É claro, gente, que se a gente aquecer, tanto a banha quanto a manteiga derrete também, vai passar para o estado líquido, tá? Mas essas aqui são gorduras de origem vegetal, amendoim, óleo de soja e o azeite de oliva. Aqui nós temos a gordura de origem animal, ó, a banha do porco e a manteiga de origem animal. O que esses alimentos fazem no nosso corpo, como a gente viu? O que eles são? Fonte de energia. Eles são fonte de energia, olha só, né? Fonte de energia. As gorduras, certo? Elas são fonte de energia. Só que é o seguinte, se a gente comer demais, tá? Se a gente ingerir demais esses alimentos, o que vai acontecer? Esse alimento vai se acumulando dentro do nosso corpo, tá? E a gente não gastar essa caloria, ele vai formar o tecido adiposo do nosso corpo. O que é o tecido adiposo? Tecido adiposo é o tecido de gordura, tá?
que fica localizado logo debaixo da pele, certo? As sementes, elas têm essa gordura, são importantes ter essa gordura, as sementes, por quê? Porque aqui eu coloquei a semente do algodão, coloquei da soja, do girassol, vocês viram ali do amendoim, que tem essa gordura. Elas acumulam essa gordura porque quando está desenvolvendo o embrião dentro dessa semente, o embrião vai se nutrir dessa gordura, tá? Então, os lipídios também são fonte de energia, também dão energia para o nosso corpo, correto? Eles dão energia para o nosso corpo, os lipídios, né? Certo? Mas que se ingerido em excesso, o que acontece? Eles podem causar problemas para o nosso corpo. Ok, então?